Olá pessoal, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje dia 23 de outubro e agora são 12h23, né? Desejo a você um bom almoço, né? Que Deus abençoe aí o seu almoço com o papai, a mamãe, as crianças, o vovô, a vovó, enfim, se você estiver também sozinho, né? Bom almoço para você. Nós já estamos com muita fome aqui, eu e o Nick, que nós sempre, quando dá, comemos marmitex, né? Porque não dá tempo de almoçar e nós estamos aqui ao vivo com você. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui no nosso estúdio um ouriense, né? O economista Marco Arbeques. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Abner. Tudo tranquilo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Cidade em Ação. O Marco veio falar sobre a economia do Brasil, enfim, sobre a crise e algumas dicas para a gente passar esse momento instável que o país está passando, né, Marco? O Marco, pessoal, para quem não sabe, é professor na FATEC e na Estácio de Sá. É isso? Isso, exatamente. Onde você se formou? Conta um pouquinho da sua história para nós. Foi nascido aqui em Ourinhos? Eu sou de Ourinhos, minha família é daqui. Eu fui em 96 na UEL para fazer a faculdade de economia e acabei ficando, morei por quase 15 anos em Londrina e estou de volta aqui há uns 3 anos, 4 anos, já estou de volta a Ourinhos. Que legal, Marco. Marco, eu vou ler um texto para você agora, que é o seguinte. A proposta de cortar 10 bilhões do orçamento de 2016 do programa Bolsa Família, né, desencadeou aí, que você tem acompanhado, uma série de reações, tanto de líderes políticos quanto de beneficiários do programa, né? E essa proposta, que é do deputado Ricardo Barros, do PPPR, é o seguinte: hoje o total do orçamento do programa, como você já sabe também, é de 28,8 bilhões e atende a 13,9 milhões de famílias, sendo que metade são do Nordeste. A ideia desse deputado, nobre deputado Barros, é atingir os beneficiários que tenham uma segunda renda, economizando assim um montante de 10 bilhões que podem ser investidos em outros setores da economia. Porém, mesmo prestes a anunciar um rombo nas contas públicas, que pode chegar a 70 bilhões de reais, é isso mesmo, 70 bilhões, a nossa amada presidente é contra a proposta de mexer naquela que é uma das principais bandeiras das gestões petistas. Vocês sabem muito bem por quê, né? Em suas contas nas redes sociais, ela adiantou a sua posição. O Nick, coloca aí o Twitter da nossa lindíssima. Publicando postagens como "não podemos permitir que isso aconteça. Eu estou certa que o bom senso prevalecerá na destinação de recursos ao programa." Ou cortar o Bolsa Família significa atentar contra 50 milhões de brasileiros que hoje têm uma vida melhor por causa do programa. Muito bem, nós estamos aqui no estúdio com o economista Marco Arbeques para discutir um pouco sobre esse assunto, né? Cada dia mais nós recebemos a notícia de recessão, corte, desemprego, crise e uma pane geral no sistema financeiro do país. Marco, qual é o cenário atual econômico do país, meu amigo? Bom, Abner, o cenário econômico é um cenário de ajuste, é um termo que está sendo bastante usado aí na mídia, e é um cenário de corte de gastos. O porquê disso, ele remonta já há alguns anos, com um gasto público de forma exacerbada, um exagero em gasto público, um gasto feito de uma maneira não tão adequada e acabou, em outras palavras, acabou o dinheiro. Então é a hora de retomar, de começar a todo mundo ajustar. E todos os setores da sociedade vão ter que pagar um pouquinho por isso para os próximos anos. Mas essa medida aí que você ficou sabendo no momento, sim, realmente você sabe que se mexer nesse programa vai mexer com os eleitores, né? Que é o que mantém o PT no poder, acredito eu, né? O que você acha desses cortes? Eles são vitais para a economia hoje atual do Brasil? Eu não digo vitais. É o seguinte, os programas sociais, eles são necessários. Mesmo os programas... Então tem dois tipos de programas sociais. Tem aqueles de longo prazo e os de curto prazo. A longo prazo é trabalhar a educação de base, principalmente. Esse é o melhor programa social a longo prazo. Sim. Educação de base. Educação, exatamente. Educar, ter uma boa educação, uma boa escola para as crianças poderem ter maior potencial de se desenvolver no futuro e não precisarem de programas de transferência de renda como o Bolsa Família. Mas enquanto isso não acontece, esse tipo de programa, ele é necessário em qualquer país que queira realmente erradicar a pobreza. Ele foi benéfico, ele está sendo, ele existe, ele é benéfico para o país e não tem um impacto tão grande assim no orçamento. Porém, ele é o seguinte, ele tem que ter passado por um ajuste também, não precisa acabar,
Mas, 2 itens. A proposta do deputado não é acabar com o programa. É tirar do programa pessoas que já têm uma segunda renda e que não precisam tanto desse programa. Ou seja, é democrático fazer com que todo mundo participe um pouquinho desse ajuste. Então, se a pessoa que hoje é beneficiária, ela já tem uma segunda renda e tem a possibilidade de ficar sem esse auxílio, a proposta seria essa. E não abrir para novas pessoas que vão passar, novos beneficiários. Né? A proposta não é acabar com o programa. Né? Então, ele pode ser mantido, ele tem que ser mantido, mas talvez com mais critério. Isso tem acontecido em uma série de programas sociais. O FIES, por exemplo. Então, o FIES, que é um financiamento estudantil, as sociedades particulares, ele foi mal planejado. Ele é necessário? É necessário. Mas o governo, também na minha percepção, usou o FIES, usou o Bolsa Família e outros programas como instrumento eleitoral, sem planejar muito. Aí que eu falei no início, do excesso de gasto público e o gasto mal trabalhado. Né? Se gastou demais com o intuito eleitoral, sem pensar muito lá no futuro, na consequência. Né? É um governo que é a cara do Brasil, né? Nesse sentido. Né? Faltou esse planejamento. Agora é hora de ajustar. Então, se nós, a classe média, que paga muito imposto, estamos aumentando ainda mais nossos impostos, estamos com o custo de vida aumentando, todo mundo tem que participar um pouco disso. Quem ainda não está participando é o pessoal de Brasília. Né? Marco, voltando a falar de Brasília, nós temos acompanhado aí, aliás, eu fico até mal quando eu começo a assistir os noticiários, porque cada semana é uma denúncia nova de um escândalo que envolve bilhões, né? O Brasil simplesmente foi assaltado, na minha opinião. Eu acho que a maior, como o Cunha falou, que também de santo não tem nada, o Cunha falou e que ele falou é verdade, que é o maior roubo da história do mundo atual. Sim. Né? E esse dinheiro, ou seja, foi para onde? Você não acha que o governo teria que descobrir onde esse dinheiro está e trazer esse dinheiro de volta para a economia para poder tampar esse buraco? E nós estamos, mais uma vez, tentando cobrir rombo de governo com essa nova CPMF, porque nós já não temos mais como pagar imposto, né, gente? Não tem mais de onde tirar. Sem dúvida. Então, esse dinheiro, eu acho que tinha que ser devolvido para a economia e investir em educação, em saúde. O que você fala sobre isso, Marco? Não, concordo plenamente. Porque qual é a punição? A cabeça do ser humano funciona assim. A economia, por muita gente que acha que é uma ciência exata, não é uma ciência social. É isso do comportamento. Sim. As pessoas se comportam assim. Eu vou cometer um delito. Se a punição não for... eu vou fazer uma relação custo-benefício. Sim, sim. Se a punição não for tão grande, eu vou tentar. É isso que tem acontecido historicamente no Brasil. Porque no Brasil não tem punição, né? Todo mundo sabe que se tiver um pouquinho de dinheiro, se tiver dinheiro, então não fica preso. Isso, político é blindado. Sim. E às vezes ele até vai para a cadeia e vira prisão domiciliar, etc. E o mais importante para a sociedade seria repatriar esse dinheiro. Isso é o mais importante para a sociedade. Sim. Então, talvez, estou querendo acreditar que a gente está começando a viver um novo momento no Brasil, historicamente, onde estamos começando a chegar a pessoas com poder. Mas é muito comecinho ainda, não dá para se animar tanto, é só a ponta do iceberg. E obviamente, não é de hoje, não é o primeiro escândalo, não. Isso existe no Brasil há muito tempo. E agora que a gente está, talvez, começando a investigar isso. E é uma democracia nova também, de certa forma. Né? Então, o Brasil, há 30 e poucos anos, era ditadura ainda. Então, a gente não pode se comparar com os Estados Unidos e com a Europa, mas a gente também não pode ficar parado, a gente tem que avançar. Marco, olha, que bacana a sua presença no programa, viu? Com certeza nós iremos convidá-lo outras vezes, se você estiver disponível, né? Porque eu quero aproveitar a sua presença aqui hoje, porque nós sabemos que aqui em Ourinhos, vamos falar do nosso cenário agora, da nossa cidade, né? Nós sabemos que algumas empresas estão demitindo funcionários, outras estão adiando a contratação dos funcionários chamados temporários para o final do ano. Como que você vê o cenário econômico aqui na nossa cidade? O cenário econômico local, ele reflete o que se vê em nível nacional. Então, como o empresário pensa? O empresário, mesmo que ele não formalize isso, ele tem uma expectativa quanto ao futuro. Ele está vendo a seguinte situação, as pessoas estão sem dinheiro, até o ano passado estava fácil vender, mas já estava difícil receber. Agora nem vender está fácil. Que as pessoas gastaram demais. Isso aí culpa um pouquinho essa política de excesso de crédito que nós tivemos nos últimos anos. O brasileiro aproveitou isso bem
no mau sentido, gastou mais do que deveria, de forma um pouco racional. Todo mundo, então, vai passar um tempinho ainda, até as pessoas começarem a recuperar um pouco do poder de compra e as empresas se sentirem confiantes para investir. Então, até lá vai ter um pouco de desemprego, vai ter essa instabilidade. Talvez daqui 1 ano e meio, 2 anos comece a melhorar. Antes disso, acho difícil. Então você acha que em 2016 ainda nós passaremos por um ano difícil? Vai ser difícil ainda. Vai ser difícil. Vai ser difícil ainda. Igual ou pior que 2015, Marco? De igual para um pouquinho melhor, talvez. Tá. Mas é muito parecido com 2015. Tá. O que conselho você dá para a dona de casa, para o pequeno empresário e para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? O que ele deve fazer agora, principalmente no final do ano, por exemplo, com cheque especial, com cartões de crédito, né? O que as pessoas têm que se atentar? Porque no Brasil, você sabe, nós não temos educação financeira. É diferente dos americanos, que desde pequenininho já aprendem na escola o que é débito e crédito e aprendem a fazer poupança. Nós não. Perfeito. Infelizmente o brasileiro não tem essa cultura e nunca teve, né? Mas o que você pode falar para o nosso amigo de casa que está lá enroscado com o cheque especial, pagando alta taxa de juros, cartão de crédito, etc. Bom, uma medida emergencial. A longo prazo é se inteirar com a educação financeira. Sim. É ter esse hábito de começar a anotar o que gasta, anotar o que ganha e racionalizar sobre isso. Se forçar a racionalizar. A curto prazo, o que ele tem que entender? Levanta as dívidas. Que dívidas eu tenho? Quais têm juros mais altos? Às vezes as pessoas não se atentam a juros, se atentam a parcela. Vai fazer uma compra, não, mas eu vou rachar em 12 vezes. Está pagando um juro 15, 20 vezes maior que os juros básicos de mercado. Primeiro ponto é esse, vê quais são os juros caros, tenta trocar essa dívida por uma dívida mais barata. Se não dá para quitar tudo, troca a dívida do cartão do crédito, que tem que ser pago sempre integralmente, por uma dívida mais barata, de uma financeira, por exemplo. É mais barato que do cartão? Mais barato do cartão. O cartão de crédito cobra 15% ao mês, uma financeira vai te cobrar 5%, por exemplo, 6%. O consignado mais barato ainda. Certo. Se não dá para pagar tudo, empresta de um, paga aquele juro caro e fica devendo para o outro. É melhor fazer isso do que, melhor dever 5% ao mês do que a 15%. Com certeza. A primeira medida é essa. E a segunda é, entrou o dinheiro extra, entrou o 13º, primeiro ponto, quitar a dívida. Segundo, racionalizar sobre esse uso. Pensar que em janeiro, para quem tem carro, tem PVA, para quem tem filho na escola, tem material escolar, para evitar novas dívidas. Então, o ano de 2016 e final de 15 é no mínimo não fazer novas dívidas. Esse é o mínimo. E ao longo desse tempo exercitar a educação financeira, que é conseguir manter um registro, seja por meio de papel, o ideal seria uma planilha. Existem muitos modelos por aí, eu tenho modelo também de planilha de educação financeira, para ter o hábito de controlar isso e acompanhar. Então tem que virar hábito, assim como comer, beber todo dia, a gente tem que acostumar a controlar finanças. Legal, olha, professor Marco, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você falasse, tem Facebook? Deve ter, né? Tem, eu uso mais, o Facebook é até mais pessoal, eu uso bastante para falar sobre economia. O Twitter, que é @MarcoArbex. Marco, coloca o nome dele de novo na tela, para o pessoal saber lá. E, aliás, ele é sobrinho, né, do seu Najib, é isso? Que era funcionário do Banco do Brasil. Foi gerente do Banco do Brasil há muito tempo. Eu fui contínuo no Banco do Brasil em 1988, olha só. E o senhor Najib era gerente lá. Então, um abração a toda a sua família lá. O seu pai é o? Davi. Seu Davi. Então, um abraço. Meu pai ele faleceu ano passado. Sim. Mas seu Davi faleceu ano passado. É bem conhecido aqui na cidade. Então, ele era irmão do seu Najib. Ele não era primo de primeiro grau. Ele é primo de segundo grau do Najib. Primo do seu Najib. Ele já era primo, então ele é primo meu de segundo grau. A sua família é toda de Ourinhos? Não. Meu pai é mesmo de Manduri. Eu tenho família espalhada em Manduri, Piraju, Avaré, do parte do meu pai. Sim. Da parte da minha mãe é Veronese, é aqui da cidade mesmo. Então tá jóia. Então um abraço a toda a família Veronese. É italiano. Italiano com Brima, aqui né? Italiano com Círio. Italiano com Brima, tudo Brima, né? Brima entende de economia. Amigão, obrigado, tá? Parabéns pela participação. Nós vamos convidá-lo outras vezes para participar do programa. Estou à disposição, com prazer. Obrigadão, viu? Gente, nós vamos para um pequeno intervalo. O NBA já está aqui no estúdio que vai falar sobre a rodada do campeonato dessa quarta-feira, que tem gente que foi dormir com o couro ardendo. Você é São Paulino, não? São Paulino. Rapaz, me perdoa. Olha, fiquei sem graça agora ao vivo, falando com ele. Brincadeira, né? Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Aconteceu, né? Aconteceu. Mas tudo bem. Nós vamos para um pequeno intervalo, já eu estou de volta. E é claro, com você aí do outro lado da tela, para a gente conversar. E tem mais assunto no programa de hoje, viu? Até já.